Oi pessoal, sou o professor Eduardo e hoje nós estamos de volta para mais uma explicação para vocês, certo, de língua portuguesa, e essa aula é destinada aos alunos do nono ano. Então vamos lá, coloquem por favor na página 79, porque a partir de agora nós vamos começar a realmente analisar essa questão de orações coordenadas, tá bom? Então vamos lá. Vamos retomar o estudo das orações coordenadas. Para isso, releia esta frase do conto de Inácio de Loyola Brandão. Comparou, indagou. Primeira oração, segunda oração. Vocês sabem que oração é aquela frase que tem presente, o verbo, a classe gramatical verbo. Então vocês podem observar nessa primeira oração e nessa segunda oração que não há conjunção. Não existe conjunção entre essas orações. Isto é, não há coesão explícita. Então coesão seria basicamente o quê? Aquela ligação entre as palavras que a gente faz para poder, no final, ter uma frase completa. E as conjunções é a classe gramatical que faz essa ligação entre as orações. E vocês podem observar que, neste caso aqui, não existe a presença de conjunção. Então, não houve uma coesão explícita. Não está nos mostrando ali, não está aparente para nós. Vamos continuar. A ligação entre as orações é feita apenas por sinal de pontuação, que no caso é qual? Uma vírgula. Então preste atenção nesse quadrinho aqui. Orações coordenadas de um mesmo período sem um conectivo que as ligue são classificadas como orações coordenadas assindéticas. Então vocês podem observar que quando tiver presente um período sem um conectivo, certo? Que ligue esses períodos, elas serão classificadas como orações coordenadas assindéticas, que no caso o período não estiver sendo ligado por conectivo. Então são as orações coordenadas assindéticas. Retome outro exemplo da tirinha do Calvin de período composto por coordenação, formado de orações coordenadas assindéticas. Note que, neste caso, em vez da vírgula, foram usados outros sinais de pontuação para separar as orações, o ponto de exclamação e o ponto final. Anteriormente nós vimos que as frases estavam sendo separadas por vírgula. Agora nós iremos ver o quê? Que existe o ponto final e o ponto de exclamação. Primeira oração. Eu não quero aprender a nadar. Segunda oração. Eu não preciso disso. Terceira oração. Eu vou ficar em terra firme o resto da vida. Observe que em cada uma dessas orações existe sim a presença do verbo. Então, por isso, considerado oração. Veja que não existe aí o termo conectivo, no caso, ligando essas orações. Então, vocês podem classificá-las como o quê? Como orações coordenadas assindéticas, porque não possui a presença de conectivo ligando essas orações, esses períodos, certo? Agora, releia este trecho do conto. Ele simplesmente batera o nariz em dezenas de portas e tinha enfrentado filas de até 2 quilômetros. Observe que no livro foi separado, a primeira oração, e aqui existe o verbo em negrito sendo destacado. E a partir daqui, depois dessa conjunção, existe uma outra oração com a presença de uma locução verbal. Então veja que o i, ele está entre uma oração e outra. Ele é um elemento de ligação entre essas duas orações. O que ele está fazendo? Ele está ligando uma oração à outra. Se retirássemos a conjunção i, o sentido não seria alterado. Veja. Ele simplesmente batera o nariz em dezenas de portas, tinha enfrentado filas de até 2 quilômetros. Embora haja um elemento coesivo explícito, que a palavra i está sendo demonstrada, está aparente para nós leitores, entre as orações desse período, elas são independentes. Nenhuma delas, aliás, desempenha função sintática em relação à outra. Dizemos que a segunda oração está apenas coordenada em relação à primeira, sendo esse um período composto por coordenação. Por que é chamado de coordenação? Porque são períodos, são frases, orações, que elas não dependem de outra oração. Por isso que é chamado de coordenada. A palavra i é uma conjunção, ou conectivo, que ela vai fazer o quê? Estabelecer uma relação de adição
entre as orações. Por isso ela é classificada como uma conjunção aditiva, porque ela tem um valor de adição, porque ela está ligando uma frase à outra. Relê a seguir, da tirinha do Menino Maluquinho, um exemplo de período composto por orações coordenadas ligadas por conjunção. Agora ele se veste na moda country e anda de picape. Observe que aqui também existe uma oração e aqui existe uma outra oração e os verbos estão destacados. E existe aqui um i. Conjunção aditiva, elemento de ligação das orações, está ligando uma oração à outra. Na página 80 vai existir o quê? Uma frase importante. A oração coordenada, iniciada por conjunção ou conectivo, é classificada como oração coordenada sindética. A oração que ela é iniciada por conjunção, que vocês precisam rever essa classe gramatical, que a gente viu no 8º ano, ou conectivo, é classificada como oração coordenada sindética. As orações coordenadas sindéticas, agora nós vamos ver as classificações. As coordenadas sindéticas são classificadas conforme a conjunção ou conectivo que as interliga, isto é, de acordo com a relação de sentido entre as orações do período, elas podem ser. Então, nas coordenadas sindéticas, vocês vão observar que elas podem ser classificadas. Retomando o que a gente viu, a assindética é aquela que não tem a presença da conjunção ou do conectivo ligando uma oração à outra. Já no caso das orações coordenadas sindéticas, nós vamos observar que elas possuem classificações. Quais seriam? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então nós temos o que aqui? 5, que a partir de agora nós iremos ver de forma bem mais devagar, bem mais explicada, cada uma dessas orações coordenadas sindéticas. Então, nós iremos iniciar com a oração coordenada sindética aditiva. Então, são conjunções coordenadas aditivas e, nem, mas também, como também. As duas últimas precedidas de expressões como não somente, não só e não apenas. Então, se vocês observarem esses elementos, claro que para a classificação é bom ter uma boa interpretação. Mas observe que, tendo esses elementos aqui na frase, ligando uma frase à outra, nós estamos diante de uma oração coordenada sindética aditiva. Observamos aqui, vamos observar, vamos analisar, aliás, melhor dizendo. Fechei a porta e botei o carro para dentro. Observe que esse i ele está ligando as duas orações. A segunda oração, destacada em negrito, é iniciada pela conjunção i, que estabelece, como você já viu, uma relação de adição, de junção, de acréscimo à oração ou à ideia que a precede. A oração iniciada por conjunções desse tipo, ela é classificada como uma oração coordenada sindética aditiva. Observe outros dois exemplos. Ele não só pinta quadros, como também toca vários instrumentos. Observe que esse elemento aqui, como também, ele está contido aqui, bem aqui, como também. Então, nós temos o quê? Aqui o elemento, a conjunção coordenada, conjunção coordenada aditiva, com valor de adição, e está fazendo o quê? Ligando essas orações. Essa aqui sendo ligada à outra, através de uma conjunção coordenada aditiva. Seguindo, temos de novo uma oração coordenada assindética. Ela está fazendo aqui, tem uma conjunção ligando entre uma e a outra. E essa oração, a segunda, ela inicia com uma coordenada aditiva. Então, nós podemos classificá-la como oração coordenada sindética aditiva, certo? Continue lendo os exemplos, que é bom para você ter uma ideia de classificação. Mas antes, sabendo o que é uma oração sindética e o que é uma oração assindética, certo? Vejam, releiam, assistam ao vídeo, procurem na internet também gramáticas, exemplos, textos que contêm esse tipo de oração para vocês se aprimorarem ainda mais nesse conteúdo.
81, né? Oração coordenada sindética adversativa. São orações coordenativas adversativas, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Veja que a mesma coisa ocorre as orações e existem essas palavras que tem aqui. Se observarem algum desses termos, algum desses conectivos nas orações, vocês vão poder classificá-las como adversativa, certo? Vamos seguir, mas não esqueçam de ler. As orações coordenadas sindéticas alternativas, que vão dar aquela ideia de alternância, como vocês vão observar também aqui nos exemplos. Existem exemplos e existem os conectivos aqui, ó, ou que estão presentes aqui no finalzinho da página 81, quando explica sobre oração coordenada alternativa, certo? As conclusivas, que também tem o então, logo, portanto, por isso, por conseguinte, de modo que, pois, depois do verbo. Então veja que, no caso das orações conclusivas, vão dar a ideia de conclusão. São crianças, portanto, precisam brincar. São crianças, logo precisam brincar. Observe que existe o que aqui? Algumas conjunções, né, no caso, normalmente conjunção, que vão estar aqui presentes nessa página 82, bem no finalzinho, que vão ajudar vocês a compreenderem, a observarem que possui sim uma ideia de conclusão. Nas orações coordenadas sindéticas explicativas, não esquecendo que sindética é pelo fato de ter a presença da conjunção, e essas conjunções explicativas vão dar a ideia de quê? De explicação. Analise aqui também na página 84 e veja essa diferença entre essas conjunções, que vão dar diversas ideias, como ideia de adversidade, ideia de alternância, ideia de adição, ideia de conclusão e ideia de explicação. Como aqui vocês podem ver, nessa hora de organizar o que estudamos, é bom vocês fazerem, porque vai fazer com que o aluno ele capte melhor essa ideia das conjunções com o quê? Com função de adição, de adversativa, de alternativa, de conclusiva e de explicativa, certo? Não esqueçam. Seguindo, na página 84 vai ter aqui uma questão em que vocês precisam realizar essas atividades, não esquecendo que após que vocês finalizarem a atividade, sempre me mandar no WhatsApp, certo? Essas atividades feitas, certo? Especialmente no momento do plantão. É o melhor, porque caso vocês possuam alguma dúvida, vocês podem tirar logo lá no mesmo momento comigo. E aqui, na parte 36, continua com uma atividade na questão ligada à ortografia, os desafios da língua e os sentidos, né, das palavras, dos vocábulos de maneira geral. Não esquecendo que as expressões e significados, vocês podem observar que senão junto, conjunção, tem um significado, aí dá um exemplo. Senão junto, substantivo, tem um significado, dá um exemplo. Senão separado, tem um significado, dá um exemplo. Aqui é uma ideia de que o aluno ele aprender a diferenciar esse tipo de palavra. Observe que existe o afim separado e o afim junto, né? Então eles vão possuir o que? Significados diferentes, e existe aqui depois os exemplos eles sendo utilizados, né? Em momentos, aliás, eles podem ser utilizados por nós. Segue ainda, não esqueçam de ler isso aqui. Se possuir dúvida, me pergunte. Em seguida existe uma atividade, né, um exercício, e no finalzinho aqui na 89 tem um mini conto, né, que são outros textos do mesmo gênero. Então observe que é o que? O vizinho. Vamos lá ler? Meu vizinho do outro lado da rua passa a vida olhando a vida dos outros pela janela. É um homem velho e acho que é doente. Não imagino outro motivo para ele ficar o tempo todo assim. E ali onde o vejo deve ser o seu quarto. Uma pessoa como ele não deve sair nunca do quarto. Há de receber muitos cuidados por uma enfermeira particular, talvez, ou por alguém que o ame. Fico mais tranquilo se pensar que ele é amado. Assim fica menos triste ver passar a vida ele lá da sua janela e eu aqui da minha. Microconto, monólogo com a sombra. Não adianta me seguir, estou tão perdido quanto você. Então, depois dessa leitura, vocês vão ter que responder essas questões 1 e 2, tá bom? E aqui a gente basicamente está finalizando essa unidade e espero que vocês tenham compreendido essa questão de orações coordenadas, que é um ponto bastante importante para vocês nessa unidade,
e na próxima aula nós já iremos dar continuidade na unidade 3. Então espero que vocês fiquem bem, se cuidem, qualquer dúvida podem me perguntar no momento do plantão. Então pessoal, até mais.